Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje eu converso com o vereador Isamar Oliveira do Partido dos Trabalhadores. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara e uma ótima noite. Quero cumprimentar você e todos os telespectadores do Canal 16, dizer que nós, como vereadores de Passo Fundo, do Partido dos Trabalhadores, temos trabalhado muito nessa casa nesses 4 anos. Infelizmente não conseguimos a nossa reeleição, mas nos dedicamos muito, com bastantes projetos, indicações, pedido de providências e fiscalização também do poder do Executivo. Nós estamos aqui então para falar um pouco dos nossos projetos junto com a tua equipe. Vereador, como o senhor disse, então aí o balanço é positivo, inúmeras indicações, inúmeros projetos de lei e com certeza encerra dezembro o trabalho aqui na Câmara de Vereadores com uma sensação de dever cumprido, visto que além de tudo isso que o senhor mencionou, teve uma participação muito assídua nas comissões permanentes e também temporárias da Câmara. Nós praticamente não falhamos uma sessão da casa, né? Nós estivemos 2 vezes viajando para buscar recursos para o município ou para debater assuntos pertinentes ao município, como a 285, né? A BR-285 e outros assuntos, por isso estivemos ausentes. Senão, nós estivemos presentes em todas as sessões, nas reuniões e nas comissões efetivas da casa, também estivemos participando em todas as comissões que nós tivemos designados, debatendo os projetos, procurando contribuir da melhor maneira possível para que a política se faça de forma efetiva em benefício de todos. Vereador, o senhor mencionou aí a BR-285, então a comissão especial que a gente teve trabalhando aqui na Câmara de Vereadores. É importante esse papel do vereador, porque somente ele pode ir buscar, então, ações junto ao governo do estado, ao governo federal e também recursos, né, para que se dê um olhar mais atencioso para os municípios. Eu fiz parte da comissão que pede a duplicação da 285 e também a conclusão da 153, que é a Transbrasiliana. Nós estivemos nessa casa trabalhando bastante a respeito disso com a comunidade, principalmente com a Universidade de Passo Fundo, né? Com a reitoria. Estivemos em Erechim, em reuniões, e também estivemos no DENIT em Porto Alegre, e nós entendemos que só através de uma união forte entre os políticos, essa casa e as forças vivas, as entidades de todas as ordens, inclusive as universidades, nós possamos conseguir alguma coisa. A 285 está estrangulada devido àquele contrato famigerado do Brito, né, do governador Brito, onde não permitia ampliação e havia as cancelas ali, né, havia os pedágios. Agora, depois que acabaram os pedágios, nós estamos com esse problema, depois de 15 anos, nós estamos com estrangulamento no trânsito e essa rodovia precisa ser ampliada. Isso mostra que realmente o trabalho do vereador ele não fica só dentro do plenário da Câmara, mas também acontece nos diferentes segmentos sociais. E um deles que recebeu muito a atenção da Câmara, inclusive do senhor, é o Comitê do Crack, inclusive buscando vagas para poder assessorar os dependentes químicos que não têm recursos para pagar o tratamento. Por isso que é importante a qualificação dos vereadores, né? Quando se vota, não se vota uma figura, se vota naquele candidato, ou deveria se votar naquele candidato que reúne as condições de fazer a fiscalização, de fazer o debate, de buscar as melhorias para o município e para a sua comunidade. Nós, desde o princípio que iniciamos aqui em 2012, 2013, nós, junto com outros vereadores, também Sidney Ávila, estivemos participando e criamos o Comitê de Prevenção e Combate ao Crack, com efetiva participação de todos os segmentos e principalmente daquelas entidades que procuram de uma forma ou de outra contribuir para amenizar esse problema em Passo Fundo. E inclusive nesse ano a gente teve comemorando aí a instalação de aniversário, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi uma conquista importante para Passo Fundo, mas que teve um respaldo muito grande da Câmara de Vereadores. E o senhor era o representante do Legislativo nesse grupo para dar andamento ao projeto de instalação do curso de Medicina e também da construção do prédio. Eu particularmente, quando eu me elegi lá em 2012, 2013, já passei a representar a Câmara de Vereadores de Passo Fundo junto à Comissão de Implantação da Universidade Federal Fronteira Sul e Passo Fundo.
Depois de implantada, né, já os cursos em andamento, curso de medicina, nós estamos ainda participando, né, da comissão permanente representativa da comunidade de Passo Fundo junto à universidade, para debates, para surgimento de ideias, né, e também para a construção definitiva da sede que é aqui no quartel do Exército. Nós fizemos a nossa contribuição junto com o reitor Jaime Giolo, com o diretor Vanderlei Farias e com todo o corpo de trabalhadores daquela universidade. Inclusive, vereadora, não lembro, o senhor pode complementar para mim, está completando 3 anos e já se fala, né, na ampliação desse curso, mesmo antes de ficar pronto o campus, trazendo novos cursos para a área da saúde. Verdade, nós vimos com alegria, inclusive, esse divisor de águas na educação da parte da saúde, Passo Fundo, da medicina. Agora, depois de vários levantamentos feitos pela universidade, também deverão ser implantados novos cursos, de repente como psicologia, como odontologia, enfermagem e outros cursos na área da saúde. Isso vai depender também muito do governo federal, porque até então o governo federal, né, inclusive passou a bancar até o pagamento dos residentes, dos médicos residentes, que antes era pago pelos hospitais. Então tirou um pouco a carga de cima dos hospitais de Passo Fundo, Hospital da Cidade, Hospital São Vicente, e o próprio governo federal, então a presidente Dilma, passou a pagar esses valores diretamente aos servidores ou aos médicos residentes. Agora não sei como isso vai ficar. Agora tem um novo governo, um governo interino, que nós entendemos como um governo usurpador, um governo ilegítimo, que aí está e que vai tomar as providências conforme bem entender, já que não foi escolhido pelo povo brasileiro. Vereadora, aí a gente tem meia hora de programa e com certeza é difícil recordar tudo que o senhor fez nesse período de 4 anos aqui na Câmara, mas a gente vai tentar falar então de alguns projetos. E eu queria começar falando então desse de assistência gratuita à população de baixa renda para a construção de moradias populares. Eu queria que o senhor explicasse como que ficou essa situação. O Executivo já sancionou essa lei? Já está em vigor? Não, nós queremos dizer que eu, pelo menos, fui o vereador que fez mais projetos na casa. Parece que o vereador Pelicioli também fez 25 projetos, nós também fizemos 25 projetos. Atingimos essa marca, pelo menos. Nós entendemos que todos os nossos projetos que foram colocados para discussão e, quem sabe, futura aprovação, são projetos de importância para a comunidade, são projetos que têm algum significado muito importante e que trazem, de uma forma ou outra, a discussão e a contribuição para alguns segmentos. Nós queremos dizer que esse projeto, especificamente, que traz a assistência gratuita, que deve ser concedida à população de baixa renda, às famílias de baixa renda, justamente é para contribuir para que a habitação popular se efetive realmente em Passo Fundo. Nesses 4 anos do governo do senhor Azevedo, nós tivemos como oposição aqui na casa, nós não vimos nenhum programa dedicado a essas pessoas, porque essas pessoas não querem nada de graça, são trabalhadores de baixa renda que querem ter a sua casinha, querem sair do aluguel porque não conseguem pagar o aluguel caro e ainda sustentar a família. Então, nós não vimos programa nesse sentido, infelizmente. Vimos outros tipos de programa, mas esse tipo de programa não. Então, nós vimos, aí tem 50 ocupações na cidade, são mais de 14, 15 mil famílias na fila de espera para a habitação popular, e nós trouxemos esse projeto para discussão, e é um projeto que nós entendemos que é de muita importância, ou seja, aquele projeto que permite ao governo municipal fazer convênios, fazer parcerias com o sindicato, com associações de engenheiros e arquitetos, para que se faça reformas, para que se amplie, para que se construa as habitações populares, de forma que as famílias de baixa renda, com até 3 salários mínimos, sejam isentas de pagar o profissional da área, ou seja, o arquiteto ou o engenheiro. É um projeto que vem, de sobremaneira, contribuir. Esperamos
que seja acatado pelo prefeito. Até é importante demais esse projeto, porque essas moradias que o senhor falou que estão em ocupações e são irregulares, às vezes o município consegue legalizar o terreno, mas a pessoa quer ir buscar um empréstimo, por exemplo, para melhorar essas moradias, não consegue, porque, enfim, a estrutura ou o projeto não está de acordo. Exatamente. Às vezes as pessoas também constroem em área de risco, né? E aí, com o auxílio do engenheiro, com a presença do engenheiro ou do arquiteto, isso também seria evitado, né? Seria evitado muitas construções irregulares, né? Em locais não permitidos. E também isso é um dado importante, que vem a beneficiar também as pessoas que têm a sua casinha, porque daí elas vão ser regularizadas e poderão contribuir tanto com o IPTU, né? Como também fazer buscas de empréstimos junto à rede bancária federal, né, pública, para que possa até melhorar. Isso também ajuda muito nosso comércio local. Vereador, um outro projeto também que foi aprovado de sua autoria proíbe a inauguração e a entrega de obras inacabadas. Por que motivo o senhor apresentou então essa lei? Esta lei, ela é por demais importante, porque nós já vimos no passado, né, prefeitos, né, gestores públicos inaugurando obras, né, inacabadas. Aí, no afã de mostrar para a população, principalmente em época de campanha eleitoral ou nas vésperas de campanha eleitoral, vai lá e inaugura uma obra que não está pronta para ser entregue e para ser usada pela população. Por exemplo, uma escola onde é só feito o prédio e não tem lá dentro já os móveis, todo o sanitário, toda a lousa e também os funcionários designados, ele está inacabado, eles não está com tudo aquilo que é afim daquela obra, daquela construção, com a sua finalidade pronta. Então, deve estar ali designados já os professores, deve estar ali designados os servidores que vão limpar a obra, que vão limpar o colégio e também o material interno e também a rede elétrica, hidráulica, tudo pronto. Se não tiver isso tudo pronto, a obra está inacabada, então não pode ser inaugurada. Isso foi inclusive sancionado pelo prefeito Azevedo. Inclusive, na época da aprovação e tramitação desse projeto, o senhor citou como exemplo a situação do ginásio Teixeirinha, né? Ou seja, um investimento muito grande e que não tinha finalidade nenhuma para a população. O ginásio Teixeirinha é um exemplo claro, por isso foi citado, né, naquele período. Por quê? Porque o ginásio não estava pronto, né? Apesar de ter custado uma fortuna, né? Uma fortuna muito grande, acho que 14 milhões, quem sabe mais. E o que aconteceu? Ele não estava devidamente acabado, tanto que teve que ser cedido hoje para o Esporte Clube Gaúcho, nessa administração do Azevedo. Por quê? Porque não dava para usar. Por exemplo, o vôlei, a prática do vôlei não dá para ser praticada naquele ginásio, o vôlei profissional, porque não tem área de escape, espaço para os jogadores poderem jogar os campeonatos conforme o regulamento exigido por lei. Vereador, um outro projeto de sua autoria trata sobre o serviço especializado de banho e tosa de animais domésticos em pet shops. Queria que o senhor explicasse, então, do que se trata essa lei, que ela já está em vigor no nosso município, mas está tendo fiscalização por parte do poder público. Este projetinho que nós fizemos, nós chamamos de um projeto simples, ele já vigora praticamente em todas as cidades do país, ou em todos os estados. Nós havíamos e recebemos muitas denúncias e pedidos que fosse feita uma lei nesse sentido, porque esta lei ela permite que tanto a pessoa que tem o seu cãozinho de estimação, seu bichinho de estimação, tenha segurança quando leva ao pet shop o seu animal, como também o proprietário tem a segurança de ter com ele armazenados lá as imagens, porque deve ser filmado, né? Deve ser filmado o procedimento dentro da loja, né? Que atende o animal, para que fique lá armazenada essa filmagem à disposição das partes. O que ocorre é o seguinte: se daqui 2, 3 dias, 4, 5 dias, um mês, o cliente vem reclamar que houve uma lesão no animal e quer de repente processar o proprietário da loja, ele vai lá nas imagens e vai ver se houve ou não o dano no animal. E da mesma forma, tanto se resguarda o proprietário da loja, como se resguarda também perante o processo o proprietário do animal. Então, acho que é uma lei importante que vem em benefício de todos.
Vereador Isamar, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que fala então sobre as ações, os projetos e também todo o trabalho desenvolvido pelo vereador petista aqui na Câmara Municipal. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Isamar Oliveira, do PT. Vereador, então, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito dos principais projetos que o senhor apresentou nestes 4 anos da Câmara. Então, a gente vai dar sequência a esse assunto também nesse segundo bloco. Um dos projetos que o senhor fez, que foi muito importante, muito discutido ao longo deste mandato, é aquele que obriga a divulgação da lista de pacientes do SUS. O senhor fez com o objetivo para evitar que as pessoas furem a fila, ou seja, que outras fiquem muito tempo esperando e não sejam atendidas. Essa semana nós fomos surpreendidos pelo programa fantástico da Rede Globo, né, que trouxe o deputado Giovanni Cherini com sua assessoria, né, furando a fila do SUS através de alguns assessores que conseguiam, por R$50, furar a fila e fazer com que aqueles pacientes que estavam na lista de espera, né, ficassem para trás e outros passassem à frente para fazer exames. Nós já, desde o princípio que entramos nessa casa como vereador, nós trouxemos um projeto de lei para que fosse aprovado aqui em Passo Fundo para evitar esse tipo de coisa. Através do nosso projeto de lei, através do número do cartão do SUS divulgado na rede da internet, né, do computador, as pessoas poderiam acompanhar como está o andamento da fila para exames, para consulta com especialistas e para cirurgia. Porque normalmente a pessoa vai até a Secretaria de Saúde, se inscreve, dá a documentação, eles pegam um número de telefone e mandam guardar em casa. Aí a pessoa aguarda em casa, e passa o ano, e passa dia, e passa mês, e não é chamado. Através daquele número, do cartão do SUS, lançado na rede de computador, a pessoa poderia entrar na internet e entrar no site, então acompanhar como está o andamento da fila, evitaria qualquer situação irregular. Porém, o prefeito Azevedo, né, não sancionou a nossa lei. Ele vetou e nós tivemos grande discussão nessa casa, queríamos que esse fosse aproveitar a nossa lei e ele entendeu que não daria para aprovar, sei lá qual é o motivo. E aí aconteceu o seguinte, nós acabamos indicando, né, que então ele faça da forma que ele bem entender, mas nós queríamos sempre e desejamos sempre a transparência nesses trabalhos, nesse serviço que é prestado pelo município, para evitar justamente os fura-fila, porque não é só o deputado Cherini, mas pode estar acontecendo, inclusive em Passo Fundo, e a gente não fica sabendo. Vereador, foi publicado então na semana passada, né, pelo município, a lei que trata da interdição e cassação de alvarás para estabelecimentos que comercializam produtos de origem ilícita. Esta também foi uma lei de sua autoria e que é muito importante para o nosso município. Esta lei, ela veio contribuir com a Lei 4250 de 2005, onde as pessoas que comercializam produto ilícito, ou seja, principalmente drogas, entorpecentes, por exemplo, bar, lancheria, seja o estabelecimento que for, e que for flagrado e que haja alguém preso naquele estabelecimento, permite agora que o município possa suspender o alvará e possa também cassar o alvará, se for necessário, daquele estabelecimento comercial que estava vendendo droga ou entorpecente. Antes não tinha nada, nenhum respaldo no município que os órgãos do município pudessem suspender e caçar o alvará. Agora tem. Também aonde há venda de bebida alcoólica e também entorpecente para menores ou então para vulneráveis, e também aonde garotas vulneráveis, jovens vulneráveis ou menores estejam se prostituindo, também ali poderá haver a cassação e a suspensão do alvará pelo município. É uma lei que nós colocamos, já está em vigor, foi sancionada, e nós trouxemos essa lei no sentido também de melhorar e coibir as irregularidades e os abusos dessas pessoas que fazem durante a noite, às vezes, esse tipo de coisa.
E um texto, né, que segue tramitando na Câmara de Vereadores e que provavelmente seja votado até o final desta legislatura é aquele que proíbe o Uber aqui em Passo Fundo. É uma situação polêmica porque a gente viu que em outros municípios do país foi muito discutido isso, existe uma rixa muito grande entre os motoristas de táxi e os motoristas do Uber. Então, como que o senhor pretende tratar desse tema aí, que faltando 2 meses e pouco aí para o fim do mandato? Nós entendemos que vai ser difícil nós aprovarmos esta lei. Os nossos taxistas ficam ali 24 horas por dia, né, aguardando passageiro na intempérie, no frio, na chuva, né, no calor às vezes, e também correndo riscos, né? Também são fiscalizados pelo poder público, né, e também pagam seus impostos. Já o Uber não. O Uber, o cidadão fica em casa, pega um carro preto, 4 portas, ele pode estar numa festa, ele pode estar em qualquer lugar, ele é chamado pelo aplicativo internacional e aí ele comparece lá, faz a corrida e vai embora. Não tem nada no veículo dele que identifique que é um veículo de aluguel. Pelo contrário, o que acontece? Nós entendemos que isso é irregular. É irregular por quê? Porque este veículo Uber ele não pode ser fiscalizado, porque ele não tem uma identificação. A pessoa que está dentro do veículo dirigindo também não é identificada, não se sabe quem é. 20% do valor da corrida é destinado ao exterior, né? Não fica nada nos cofres do município, não há uma fiscalização, não há aquele ponto, né, que tem que ficar lá aguardando. Nós entendemos que isso deve ser regulamentado. Nós não somos contra a modernidade, somos totalmente a favor, mas nós somos contra alguma coisa que é prestado, um serviço público que é prestado de forma clandestina, e isso nós entendemos que é um serviço público prestado de forma clandestina, porque aí eu também posso colocar um ônibus, né, um micro-ônibus, seja o que for, com aplicativo, e a hora que quiser fazer algum trajeto diferente, liga, e aí vai o aplicativo e chama o micro-ônibus, o ônibus de qualquer um lá e vai e faz. Então, aí nós vamos acabar fazendo uma torre de Babel e não vamos a lugar nenhum. Nós temos que ter dentro da comunidade, dentro da sociedade, tem que ter um ordenamento, senão viram a casa da mãe Joana. Vereador, falando agora um pouco então a respeito das eleições municipais, dos resultados então nas urnas, o senhor como um dos líderes do Partido dos Trabalhadores em Passo Fundo, queria que o senhor fizesse uma avaliação, principalmente se a decisão foi acertada de ter uma candidatura própria. Antes de falar disso, nós gostaríamos de dizer que nós temos vários outros projetos, e um dos projetos são 30 horas para a enfermagem. Nós somos autores do projeto 30 horas para a enfermagem porque entendemos que os estudos dizem que depois da 6ª hora trabalhada, o profissional de enfermagem começa a ter problemas, desgastes, cansaço e fadiga e pode cometer algum erro. E isso está lidando com vida humana e é importante que nós possamos regulamentar isso. Infelizmente, a nível nacional e a nível local, nós não conseguimos. Aqui, o prefeito Azevedo não aceitou, não sancionou nossa lei, apesar de ela ter sido aprovada em sessão, né, pelos vereadores da casa, o prefeito não aceitou. De qualquer forma, nós continuamos brigando, mas nós fomos o autor também da lei das 30 horas para a enfermagem. Quanto ao Partido dos Trabalhadores, nós temos consciência da dificuldade que o partido está enfrentando de norte a sul do país. Nós entendemos, e sempre dissemos isso, que a grande imprensa, a imprensa comercial, tem procurado dizimar o Partido dos Trabalhadores de todas as formas, incriminando, né, diariamente. E qualquer ato, qualquer suspeita, eles já incriminam, né? Basta ver que os promotores praticamente esquartejaram o presidente Lula quando fizeram aquela apresentação na mídia sem prova, apenas com convicção, já condenando antecipadamente, porque tu vai numa rede de televisão, a todo o país, todo mundo assistindo, tudo aquilo que é dito ali sem prova alguma acaba de uma forma ou de outra criminalizando a pessoa. Então já foi condenado por antecipação. Nós entendemos tranquilamente que haveria essa dificuldade de reeleição em Passo Fundo. Nós tivemos dificuldade de compor o partido aqui, principalmente nas peças para concorrer nos candidatos na proporcional. A majoritária também nós tivemos dificuldade de fazer composição, mas nós não nos entregamos, nós somos aquelas pessoas e entendemos que temos que trabalhar muito pelos trabalhadores desse país.
apesar de todos os avanços que foram prestados à nação, nós podemos ficar aqui 2 horas citando os avanços, né? E aí não seriam poucos, inclusive começando pelo salário mínimo, que quando o Partido Trabalhador entrou no poder era $60, hoje tu pode dividir o salário mínimo em dólar e quantos dólares vale o salário mínimo. Nós teríamos muito a falar sobre a mortandade de gente, de crianças que estavam no Nordeste pela fome, pela miséria na época de Fernando Henrique. Nós poderíamos falar sobre os 36 milhões de pessoas que saíram da linha da miséria, né? E daqueles mais de 4 milhões que tiveram a casa própria, que não tinham, daqueles milhões que foram estudar, fazer faculdade, e aí por diante, né? Chegamos a um patamar de emprego zero, aonde nunca se viu veículos pedindo nas vilas e nos bairros pessoas para trabalhar. Neste governo recente nós tivemos isso. É claro que nós tivemos agora, temos essa recessão, temos esse problema sério, que é uma marolinha que vinha lá de 2008, como o Lula falava, que ela foi crescendo, né? E muito mais depois que a presidente Dilma se elegeu. O que aconteceu? Não deixaram a presidente trabalhar, não aprovaram nenhum projeto, boicotaram. O Temer, vice-presidente, simplesmente traiu a presidente, tomou o poder, foi de forma branca, mas foi um golpe, né? Foi tomado o poder daqueles 54 milhões que votaram, né? E isso é muito ruim para a democracia, é ruim para o país, porque isso enfraquece a nação perante as demais, porque a nação só é forte quando as suas instituições são fortes, quando a democracia é forte. Outra coisa que ninguém fala, que nós estamos desesperados, é a entrega do pré-sal. São mais de 1 milhão de barris dias que já são tirados dos 7 mil metros de profundidade, que é o pré-sal, e está aí já, é uma riqueza comprovada da nação, que depois que você acha uma mina dessa, você entrega para os estrangeiros, entrega para os teus, quem sabe, adversários, inimigos. É o que está acontecendo com esse governo. Estão entregando nossa riqueza como entregaram a Uzi Minas, o Vale do Rio Doce, a preço de banana. E aí eles fazem todo esse levante, dizendo que é para sanar as dívidas, que agora vão tirar direitos, que vão congelar por 20 anos, né, os gastos públicos, que vai infringir e vai atingir principalmente os mais pobres, que é a saúde e é também a parte da educação. Veja que aí nós não vamos ter mais creches, não vamos ter mais universidades, e aqueles pobres que tinham acesso à universidade não vão mais poder se tornar doutor. Filho de trabalhador não vai ser doutor, vai ser serviçal daqueles ricos, daqueles poderosos, daquele que realmente é da elite. Infelizmente nós estamos nessa situação, mas nós continuaremos lutando sempre da forma que sempre lutamos. E certamente essa crise política, né, no governo federal, a saída da ex-presidente Dilma Rousseff, então, do poder, refletiu, então, nos resultados nos municípios onde o Partido dos Trabalhadores concorreu. Não tenha dúvida que a direita pode dizer o que quiser, entendeu? Mas nós temos a consciência mais tranquila possível de que a imprensa tem feito o papel da elite nesse país. A imprensa é uma concessão, quase na totalidade dos canais de televisão, rádio, jornais, foram concedidos na época ainda da ditadura, no período de chumbo. E essa imprensa, que é dominada e faz o serviço dos empresários e dos patrões, ela tem sim, de todas as formas, atingido fortemente a esquerda brasileira. E a esquerda brasileira está cambaleando cada vez mais, e se não houver um entendimento das esquerdas, as esquerdas terão muita dificuldade em voltar ao poder. E ainda mais, os trabalhadores e as pessoas das classes menos favorecidas só vão começar a perceber isso quando faltar comida na panela, e já está faltando. E é inédita essa situação do PT ficar sem nenhuma cadeira no Parlamento Municipal, ou seja, não ter representação aí para a próxima legislatura? Isso é outro componente, né, que nós entendemos que veio também, a pouco, atingindo também o nosso partido de Passo Fundo. Não foi só o PT que sentiu, o PDT também sentiu muito isso, né? Nós vimos aí o PDT também agora com 2 cadeiras só, não teve nem, na majoritária, teve que se aliar com um antigo adversário, que foi o Oswaldo Gomes, e o próprio PP, né? Mas nós, infelizmente, nós não tivemos entendimento com as esquerdas locais. Nós queríamos muito estar aliado com o PCdoB, com o PDT, né? Com o PSOL, com esses partidos que entendem um pouco do que é a luta de classe, o que é a luta
em favor dos trabalhadores, mas infelizmente nós não conseguimos. Nós também vamos ver aqui nesta casa uma deficiência muito grande, que é a defesa dos trabalhadores, a defesa das classes mais humildes, porque não haverá nem sequer oposição na casa, já que o prefeito conseguiu fazer 18 vereadores. Nós vimos a imprensa local também diariamente batendo, isso não foi humano, vem de vários anos, batendo principalmente no PT. A imprensa e os seus trabalhadores da imprensa de Passo Fundo têm feito bem esse serviço em favor da direita. Vereador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, tem algo a mais que o senhor gostaria de dizer aos nossos telespectadores, ou seja, do que ainda falta, o que falta finalizar aqui na Câmara de Vereadores, o que vai ficar aí para os colegas que o senhor pretende deixar, e também um agradecimento pelos esses 4 anos aqui. Eu também quero dizer que eu, como vereador dessa casa, eu tive uma ligação muito forte com o deputado Marco Maia, né, porque contribuí com a eleição dele no passado, agora recente, e ele que foi, inclusive na época do presidente Lula, foi presidente do Congresso Nacional, né, ainda com esse respaldo, na época da presidente Dilma, nós conseguimos, através da linha com o Marco Maia e outros vereadores dessa casa, trazer para essa casa a possibilidade de instalar aqui um canal aberto, a TV Câmara. A TV Câmara possivelmente terá logo um canal aberto, já que foi aprovado em todos os trâmites, basta a iniciativa do presidente da casa aqui, parece que já está tudo acertado, já está tudo aprovado a nível nacional e a nível local, e nós esperamos que a TV Câmara seja um canal aberto para essas mensagens, para esse diálogo de vocês e também da população e também dos vereadores chegarem até os bairros, até as vilas, porque nem todos os bairros, todas as vilas têm a NET, né? E é através da NET que se leva a TV Câmara. Nós queremos dizer que nós fizemos um trabalho extremamente dedicado, porque nós entendemos que ser vereador de Passo Fundo é uma missão muito importante. Aqui não é uma profissão, mas é uma passagem que nós temos por aqui, e eu passei por aqui esse período, não sei se voltarei ainda, só Deus sabe. Nós continuaremos na política trabalhando fortemente, porque entendemos que a política deve ser e no nosso entender, a arte de fazer o bem comum. Nós tivemos diversos debates fortes nessa casa com outros vereadores que pensam diferente, mas em nenhum momento nós fugimos da raia, em nenhum momento nós procuramos atingir a pessoa daqueles que são nossos adversários, mas sim nós combatemos e debatemos a ideologia e o pensamento, e em muitas coisas nós nos entendemos e aprovamos muitos projetos do prefeito que aí está, muitos projetos importantes, mas também divergimos de outros tantos, e divergimos também da política do senhor Azevedo, que nós entendemos que ele fez muito pouca coisa pelo legado que ele recebeu do prefeito Dipp, que de 125 milhões, que era o orçamento, o prefeito Dipp deixou 600 milhões de orçamento. E isso não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, e foi muito pouco. Investir 4 milhões em uniforme escolar, quando você tem 5 mil crianças fora da escola, não é certo. Investir R$500 mil em bicicleta, quando não se compra uma tábua para um morador de vila, para um morador de bairro, que não fez um projeto habitacional, também não é certo. Investir 14 milhões numa praça, aonde também os ônibus da Codebs estão caindo em pedaços. Então nós entendemos que um morador de bairro, morador de vila também precisa de praça, também precisa de asfalto, também precisa de lazer e também precisa da saúde, porque a saúde de Passo Fundo também foi abandonada, veja o Hospital Municipal, que reduziram os leitos, às vezes não tem nem o leite da manhã para servir para os pacientes, não tem nenhum medicamento para servir os pacientes. Então, os CAIs que foram reformados, 3 CAIs que o prefeito disse, inclusive nos debates, foram com dinheiro do governo Dilma, do Pró-Saúde, que foi deixado praticamente 6 meses a 1 ano, os CAIs fechados, o CAIs do Boqueirão, o CAIs da Ípica e o CAIs São Cristóvão Fragomene, praticamente 6 meses a 1 ano fechados, as pessoas não sabiam nem para onde ir. O que aconteceu aí? Aconteceu que com essa reforma, que foi com dinheiro federal, o prefeito não disse nos debates que foi assim que foi feito, mas foi assim que foi feito. Obrigada mais uma vez, vereador, pela sua participação no nosso programa. Sucesso para o senhor e parabéns pelo trabalho realizado aí nos últimos 4 anos. Obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.